Meus irmãos, boa noite novamente. Vamos abrir a palavra de Deus, Marcos capítulo 1. Marcos capítulo de número 1. Vamos ler os versos 16 a 20. Marcos capítulo 1, versos 16 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20. Recebamos a palavra do nosso Deus com fé e com reverência. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, o Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo os chamou, deixando eles o barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Meus irmãos, o Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso, porque desde o princípio nós estamos vendo como o Evangelho é poderoso para transformar vidas, como o Evangelho é eficaz na vida de um pecador. E esse maravilhoso Evangelho do Reino, ele não foi escrito somente para pessoas que viveram na época do ministério terreno de Jesus, mas ele foi escrito para todas as gerações, do passado, do presente e do futuro. Ele foi escrito para todas as eras. Enquanto o ser humano estiver na terra, o Evangelho de Cristo será o caminho pelo qual as pessoas ouvirão sobre os feitos maravilhosos de Jesus. E sendo assim, não é de nos admirar ou de nos surpreender que logo no início do seu ministério, logo no princípio da caminhada ministerial, Jesus escolhe homens, Jesus seleciona pessoas por meio do seu testemunho oral, do escrito, Ele seleciona essas pessoas para que essas pessoas testemunhem ou de forma escrita ou de forma oral e perpetuem a obra de Jesus. Tanto é que hoje nós estamos lendo aquilo que foi relatado pelos apóstolos escolhidos por Jesus. Eles deixaram o registro de Jesus na história, e então Jesus seleciona aqueles que vão ser os seus testemunhos, ou as suas testemunhas, aqueles que vão falar sobre Jesus. Bom, nós estamos diante então de uma parte do texto de Marcos, onde depois de Marcos falar do Evangelho de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho que tem um caráter divino, depois de falar do período do batismo de Jesus, que Jesus precisava cumprir aquilo também como um sinal. Assim que Marcos fala da tentação de Jesus e da saída de Jesus para pregar o Evangelho, agora Marcos relata, assim como os demais evangelistas, a escolha de Jesus em fazer discípulos. Jesus seleciona pessoas. Irmãos, isso não era um privilégio de Jesus selecionar pessoas, tá? Era comum que grandes mestres tivessem discípulos, tanto na religião quanto, por exemplo, na filosofia. Sócrates, por exemplo, que era um filósofo anterior aos evangelhos, ele tem lá os seus seguidores, E os rabinos também tinham os seus seguidores. Os rabinos tinham aqui os seus discípulos. Um menino, quando ele já era circuncidado, a partir de uma certa idade, aquele menino era levado então para as sinagogas, e lá ele era instruído sobre os 5 primeiros livros da Bíblia, Pentateuco. Então ele era instruído durante muito tempo, ele aprendia tudo sobre a lei, e a partir então do término daquele primeiro ensinamento, os rabinos olhavam e diziam assim: olha, esse menino aqui tem futuro, esse menino vai dar liga, então separa ele para a segunda etapa. Mas tinha alguns guris, alguns meninos, que eles tinham dificuldade de decorar, tinham dificuldade de assimilar a lei, não conseguiam ter essa facilidade de transmissão. Então esses meninos eram
deportados não é a melhor palavra, esses meninos eram devolvidos à sua família para aprender a profissão do pai, carpintaria e outras coisas mais, virar pescador. Então aqueles que não passavam na primeira seletiva ou na segunda seletiva, eles eram devolvidos aos seus lares para aprender a profissão do pai e assim ajudar a família no sustento. Mas aqueles meninos que passavam pela primeira e segunda etapa, eles então seguiam com o rabino, eles se tornavam discípulos de algum rabino. Se vocês bem lembrarem nos evangelhos, nós vamos ver lá que alguns rabinos tinham alguns seguidores que levavam o ensinamento do seu rabino para as gerações. Jesus então, ele seleciona aqui um grupo de pessoas. Mas olha só que interessante, meus irmãos, a lógica, vamos trabalhar com a lógica aqui, com a razão, né? Com a razão. Se você fosse escolher, naquela época, se você fosse escolher um discípulo, alguém para te seguir, onde é que nós iríamos procurar nos dias de hoje? Talvez as respostas fossem na porta de uma faculdade, porque lá tem os mais inteligentes. Eu ia procurar aqueles que têm alguma formação acadêmica, porque o discípulo que vai me seguir tem que ser alguém bem inteligente. Na época de Jesus, o racional era se buscar discípulos nas portas das sinagogas, ou lá em Jerusalém. Mas onde é que Jesus vai buscar os seus discípulos? Não é na universidade da época, não é na grande Jerusalém. Jesus vai buscar na Galileia. Lembra que nós falamos que a Galileia é um terreno rejeitado, é um terreno reprovado, porque não poderia sair nada bom daquela região. É a região considerada gentílica. E Jesus ele faz o caminho reverso. Ele não vai buscar os melhores, no sentido dos mais capacitados, os que são mais inteligentes, os que são mais bons na lei. Jesus vai buscar quem? Pescadores. Jesus vai buscar homens trabalhadores. Talvez, meus irmãos, Pedro seja um caso aqui, junto com o seu irmão e com os demais, é aquele guri que na sinagoga teve dificuldade de decorar o decálogo, teve dificuldade de decorar as leis, as histórias. Talvez Pedro não era tão bem instruído e foi rejeitado, porque se ele não está na sinagoga servindo a um rabino, é porque ele foi rejeitado em alguma etapa dessa seleção. Mas Jesus vai lá buscar aqueles que não são, aqueles que perante a sociedade não tem nada a dar, aqueles que não têm faculdade, aqueles que não têm uma capacidade aos olhos humanos. Jesus vai buscar estes homens. E é importante lembrar aqui, meus irmãos, como nós vemos nos evangelhos, que aqui, antes de Jesus selecionar aqui esses discípulos, lembra que André, que era discípulo de João o Batista, ele segue Jesus. Ele está ali, todos estão ansiosos para saber se aquele homem que está dizendo ser Deus, ser o Filho de Deus, ser o Messias enviado, se ele de fato é. Então João manda que alguns sigam Jesus, e André e provavelmente João são esses que vão seguir a Jesus de longe, vão até Jesus e perguntam: és tu aquele que os profetas falaram? Jesus responde: vem ver, né? Me acompanha aqui que vocês vão ver. E então André seguia de longe. Possivelmente foi André que foi falando com Pedro e com os demais acerca do Messias, até que então esses homens têm um encontro com Jesus. Meus irmãos, nós já de cara nós podemos ter a alegria de saber que o chamado de Deus não é para os acadêmicos, ou somente para os acadêmicos. O chamado de Deus não é só para aqueles que têm 5, 6 idiomas. O chamado de Deus não é para os ricos, para os poderosos. O chamado de Deus, o chamado gracioso de Deus é para aqueles a quem Deus quer salvar. É para aqueles a quem Deus quer que ande com eles. Então nós podemos louvar ao Senhor, porque o chamado do Evangelho ele atinge toda a humanidade, ricos e pobres, brancos e negros, pessoas inteligentes e pessoas com mais dificuldade cognitiva. O Evangelho ele escolhe aquele quem Deus quer, Deus escolhe quem Ele quer, e o Evangelho alcança aquele a quem Deus quer. Nós podemos louvar a Deus por isso, meus irmãos. E o verso 16 então mostra que esses homens
homens eram homens simples. Se nós olharmos aqui, diz que Jesus caminhava no mar da Galileia e viu esses irmãos Simão e Pedro que lançavam suas redes ao mar, porque eram pescadores. E o escritor foi didático, ele quis dizer, aqueles homens eram pescadores. É como se a gente fosse elogiar uma pessoa dizendo assim: olha, aquela pessoa é legal, o que ela é? Ela é um garimpo, ela é um professor, ela é um servente de pedreiro. Então, a indicação aqui da profissão é para mostrar que aquelas pessoas eram pessoas simples, tá? Simples, e que Jesus não olha para a simplicidade da pessoa, mas olha para a capacidade. Irmãos, eu fico pensando aqui nas escolhas desses homens, né? Se um pescador, ele tem coragem para desbravar o mar, para entrar num grande mar, desbravar o mar que às vezes é agitado com ondas para lá e para cá, para buscar peixes, como esses homens não teriam coragem de atender o chamado de Jesus e pescar os peixes que Jesus queria para a vida deles? Então, quando nós olhamos para os simples, e é por isso que Jesus chama os simples, as pessoas simples são pessoas corajosas, são pessoas que não têm medo de levantar 5 da manhã, que não tem problema de pegar uma escala 6x1, que não tem problema de trabalhar 12 horas, que não tem problema de dar uma aula para 40 alunos numa sala apertada, que não tem problema de pegar massa e levantar quantas latas de massa e carregar, que não tem problema em varrer uma rua, que não tem problema em limpar uma casa. As pessoas simples são pessoas corajosas, e são dessas que Deus gosta, é dessas que Deus olha com carinho e diz: se essa pessoa na simplicidade, ela tem essa força, ele tem esse braço forte para fazer isso, o que essa pessoa não fará transformada pelo poder de Deus? Agora, com o Evangelho gracioso, meus irmãos, o Evangelho alcança gente simples, gente que não tem glamour social, aqueles que são desprezados, aqueles que a nossa sociedade chama de os invisíveis sociais. Tem até uma pesquisa aí que se fazem de que todas as grandes metrópoles têm um número absurdo dos invisíveis. São aquelas pessoas que eu e você passamos por ela como se ela não existisse. Passamos por elas e nem notamos que ali está um ser humano criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus. Passamos por ela e nem damos atenção. O Evangelho é para essas pessoas. O Evangelho tem que ser pregado para essas pessoas. O Evangelho quer alcançar essas pessoas. E o Evangelho alcança essas pessoas. Meus irmãos, a Bíblia conhece essa visão dos invisíveis sociais. A Bíblia é maravilhosa, meus irmãos, porque antes de algum cientista político social criar a invisibilidade social, a Bíblia já se atentava a isso. Nós podemos ver isso, por exemplo, no caso de Agar. Agar é aquela empregada que foi desprezada pela sua senhora e pelo seu senhor, sai agora grávida, né, uma criança, e vai para o deserto, e ali Agar está, a ponto de morrer, deixa o menino ali e fala: agora vai beber água e vamos morrer. Mas ela é alcançada pelo Senhor. E o que Agar diz na sua oração? Tu és o Deus que vê. Meus irmãos, Deus ele enxerga os simples. Deus ele enxerga aquele que os homens não enxergam. Ainda que eu e você não enxerguemos algumas pessoas e a rotulamos e a deixamos no limbo social, o nosso Deus ele enxerga essas pessoas e ele as ama grandiosamente, assim como ele nos ama. O Evangelho ele enxerga aqueles que são desprezados. Nós podemos ver isso no caso de Davi, quando Saul é desaprovado por Deus, então Samuel é enviado a Ramá para escolher um novo rei. Samuel, assim como eu e você, o que ele faz? Olha para os mais velhos, os mais fortes, musculosos, e vai passando filho por filho, e Samuel diz assim: esse agora é o rei, esse aí tem postura, tem pinta, tem glamour, olha o rosto desse filho, né, do Abinadab, olha o rosto desse outro menino, olha a força física, olha os músculos, o bíceps, tem que ser esse. Deus diz: não é isso, você está olhando diferente, eu não olho como você, Samuel, eu olho o coração. Deus não olha.
Deus falou: olha, tem um ainda. Está faltando alguém? Tá, mas ele é o quê? Ruivo. Ele é pastor de ovelhas. Ele está lá. Ele só serve para levar comida para os irmãos e alimentar as ovelhas e trabalhar no campo. Não pode ser Samuel, não pode ser Davi, perdão. Não pode ser. Ele é ruivo. Olha o preconceito. Ele é ruivo. Ele é, em outras palavras, o nosso irmão caçula não é ninguém. Ninguém olha para ele. Quando Samuel olha para Davi, talvez, o texto não diz, mas talvez nós podemos falar, conjecturar pela escolha de Samuel, olhar aqueles homens bonitos, fortes, olha para Samuel e fala: mas é esse mesmo, Senhor? É esse mesmo Davi mesmo? Ruivo, magrinho, cuidador de ovelha, está cheirando a ovelha. E Deus escolheu Davi, porque Deus vê o invisível. Deus é aquele que olha para aqueles que a sociedade não olha. Esses homens, meus irmãos, o texto diz que eles eram pescadores porque ninguém dava mínima para pescador. Ninguém dava mínima para pescador. Então nós vemos que a Bíblia, ela conhece essa visão. E essa experiência, meus irmãos, que é fundamental para a vida do cristão, olhando para esses homens, transforma a vida deles. Foi a mesma experiência que eu e você tivemos quando o Senhor nos chamou. Quando o Senhor nos chamou pela sua preciosa graça, em um momento que talvez que ninguém nos via, em um momento em que nós estávamos ocultos para a nossa família, para os nossos amigos, para a sociedade, no nosso trabalho. Mas aquele dia você sabe que não foram os olhos dos seus familiares que te viram, não foram os olhos dos seus vizinhos que te viram, não foram os olhos da sociedade, foram os olhos cheios de amor do Senhor Deus, dizendo: vem, segue, e cá estamos nós para a glória dele. Meus irmãos, esse é o Evangelho poderoso, o Evangelho que nos fala que nós podemos não ser vistos pelas pessoas, nós podemos até mesmo ser rejeitados por causa da nossa condição social, por causa do nosso nível financeiro, mas uma vez que o Evangelho nos alcança, uma vez que o Evangelho, fomos chamados pelo Evangelho, pelo poder de Cristo, nós nos tornamos homens e mulheres mais importantes desse mundo, neste mundo. Quer ver um exemplo disso, meus irmãos? Olha só que interessante, a Bíblia vai descrever o nome de alguns poderosos, alguns poderosos, e tinha na época muita gente de nome, muita gente poderosa, mas com certeza, meus irmãos, podemos dizer isso: nenhum daqueles homens poderosos são lembrados homens, ou muitos daqueles poderosos não são lembrados hoje. Quando você vai estudar a história da igreja, você vê que na época de Jesus tinha reis, tinham escribas e sacerdotes com muita posse, com muito poder capital, mas o nome deles não são citados, eles não são lembrados, mas os pescadores são. E nós sabemos o nome deles, Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, Judas. Eles estão na ponta das nossas línguas. Mais de 2000 anos depois, alguns nobres e famosos e poderosos foram esquecidos na história. Mas aqueles a quem Deus transformou o coração jamais serão esquecidos, jamais serão ocultados. E nós estamos falando deles hoje. Esses pescadores, meus irmãos, é o tipo de pessoas, porque como fala pescador, é o tipo de pessoa que Jesus escolhe para que eles se transformem em fundamento, para que eles se tornem um marco na vida de alguém. Mas versículo 17 ainda nós vamos ver que Cristo chama esses pescadores para uma obra. Vejam só, disse-lhes Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vejam só, Jesus não está chamando eles para uma caminhada sem rumo. Jesus não está chamando aqueles homens para uma caminhada sem destino, para algo fútil. Jesus está chamando eles para uma missão, O termo aqui, o advérbio vinde, meus irmãos, ele dá uma ênfase naquilo, é como se Jesus estivesse dizendo assim: venha aqui, venha aqui, uma ênfase que dá, ou seja, vinde após mim, e vocês serão recompensados, porque eu vou transformar a vida de vocês. Vocês não vão mais lançar a rede na água para pescar peixe, lambari, o que seja lá o peixe.
Vocês vão ser homens que vão transformar a vida de outras pessoas. O peixe que vocês vão pescar agora é outro, mais valioso do que qualquer tipo de peixe, de cardume, por mais valioso que o cardume seja. Agora a pescaria de vocês é muito mais valiosa. E é importante notar aqui, meus irmãos, que Jesus, ao dizer venham, sigam-me, ele exerce a sua soberania sobre a vida daqueles homens. Jesus está dizendo, vem. Este vem aqui, ele não é carregado de uma condicional, venha se quiser. Guardadas as devidas proporções, as mães e os pais aqui, quando vocês dão uma ordem para o filho, vocês perguntam, venha se você quiser. Não está dizendo, vem aqui, guri, vem aqui, menino, vem aqui. É uma ordem, você não está colocando uma condicional, você está exercendo a sua soberania de pai, de mãe e de avô. O pequeno pode gostar ou não gostar, mas ele tem que obedecer. Pode ir batendo no pé, pode ir, reclamando, mas ele não vai? Claro que vai. Por que ele vai? Porque ele sabe que a sua ordem é uma ordem imperativa. Imperativa é uma ordem. Sabe que a tua voz ali está no imperativo. Você deu uma ordem e ele não vai desobedecer, ou ela não vai desobedecer. Mesmo dando, mas vai. Jesus exerce a sua soberania sobre os discípulos, dizendo, vem, segue. Porque o chamado de Jesus é eficaz. Ninguém rejeita o chamado de Jesus. E aqui, meus irmãos, cabe a gente tecer esse comentário que é importante, porque a nossa linha teológica, que é diferente da linha arminiana, e eu não quero entrar na teologia só para os irmãos entenderem, a linha arminiana ela entende que o chamado de Jesus pode ser rejeitado, que uma pessoa pode dizer, não quero Jesus. Nós entendemos que isso não é possível olhando para a Bíblia. Todos aqueles que chegaram-se a Jesus foi porque Jesus chamou, e não foi recusado esse chamado. Mas eu não quero. Você não quer porque Jesus ainda está te travando, ainda está trabalhando na sua vida. Mas quando Jesus der vem e segue, irmãos, ninguém, não há coração que resista ao chamado de Jesus, não há coração que diga não para Jesus, não há coração que diga eu não quero. Porque no dia em que a voz de Jesus entrar no coração, a voz do Evangelho, vai causar algo tremendo dentro do coração, e com certeza nós nos lembramos disso quando Jesus nos chamou. Então, meus irmãos, não existe essa vontade livre, esse livre-arbítrio de aceitar ou rejeitar Jesus. Existe o chamado gracioso e eficaz de Jesus sobre a vida do eleito. Então, meus irmãos, embora aqui nós temos essa fala voltada para a questão da salvação, nós entendemos que ninguém pode rejeitar esse chamado, como Simão e André, em primeiro momento, não rejeitam o chamado de Jesus, porque Jesus ele é soberano sobre a sua criação. Então, quando ele diz isso no verso 17, vem e segue, e eu vos transformarei, ou eu os tornarei pescadores de homem, Jesus aqui está selando, Jesus está aqui dando a sua aprovação sobre as palavras do próprio autor, inspirado pelo Espírito Santo, lá em Provérbios capítulo 11, verso 30, que vai dizer, aquele que ganha almas é sábio. Eu gosto muito desse texto. Aqueles que ganham alma é sábio, ou aquele que ganha alma é sábio. Então veja, Jesus está dizendo para eles, eu vou trazer vocês para um campo da sabedoria, vocês vão ganhar almas, vocês vão aprender o que é ganhar uma alma, e vocês vão se tornar sábios para a glória de Deus. Versos 18 a 20, meus irmãos, Jesus concluindo aqui o seu chamado, ele diz, então eles deixaram imediatamente a rede e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com um empregado, seguiram após Jesus. O chamado de Jesus Cristo, meus irmãos, faz com que as coisas dessa vida percam sentido. Quando esses homens ouvem o chamado de Jesus, Jesus diz, vem e segue, o que eles fazem? Eles deixam as suas redes. O que era a rede para eles?
era o ganha-pão, era o seu meio de sustento. Aquilo que eles deixaram era o que eles tinham para sustentar suas esposas e filhos. Era tudo que eles tinham. Mas quando Jesus nos chama, e você sabe disso, tudo perde sentido. Os vícios perdem sentido. O dinheiro perde sentido. A fama perde sentido. As coisas que desejamos perdem sentido. Projetos ficam em segundo plano, perdem sentido. Porque quando Cristo nos chama, a nossa vontade é estar nos pés dele. A nossa vontade é nos derramar nos pés de Jesus e dizer: Mestre, eis-me aqui, faça-me em mim o teu querer. Eles deixaram, meus irmãos, tudo para seguir Jesus. E olha que interessante, na cultura moderna, essa cultura popular, se dissemina que para seguir Jesus é preciso que você continue sendo bem de vida. A teologia da prosperidade prega muito bem isso. Um dos símbolos, um dos sinais de que eu estou seguindo Jesus é eu ser próspero. Então é como se fosse um selo, um sinal. Se eu estou bem, ganhando dinheiro, trabalhando, se as portas estão se abrindo para mim, é sinal de que eu estou seguindo a Jesus corretamente. Não que isso não possa acontecer, mas isso não é o sinal de vida cristã. Porque veja só, Marcos capítulo 10, se você avançar um pouquinho mais nesta Bíblia, Marcos capítulo 10, versos 29 e 30, olha o que o próprio Jesus diz sobre aqueles que deixam tudo para segui-los. Tudo para segui-los. Versos 29 e 30. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, casas, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Jesus está dizendo aqui, a recompensa, mas a recompensa não é material propriamente. Quando nós deixamos aqui casa, irmão, já de família, Jesus está dizendo: eu vou acrescentar a família para você. Você vai ter muitos irmãos, você vai ter muitos pais, você vai ter muitas mães, você vai ter muitos irmãos ao seguir Jesus. Jesus está dizendo: ninguém perde ao me seguir, ninguém que me segue perde nada. Pelo contrário, Jesus acrescenta muito mais na vida daqueles, não só nessa vida, como na vida eterna. Meus irmãos, Jesus está dizendo aqui para os discípulos: vocês não vão perder nada em me seguir. Por isso eles lançam as suas vidas ao chão, seguem Jesus, porque a recompensa de seguir Jesus, meus irmãos, é muito maior do que esse mundo pode nos dar. E a disponibilidade que eles tinham de seguir Jesus, meus irmãos, serve de exemplo e de desafio para mim e para você. Nós temos deixado tudo para seguir Jesus? Nós temos desapegado das coisas dessa vida para seguir a Jesus? Eu não estou dizendo que você vai fazer voto de pobreza, você tem que abandonar sua mãe, tem que deixar seu pai, chegar em casa e falar: pai, fui. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Não é isso não é o que o Evangelho diz. Mas o que o Evangelho diz é: aquilo que o teu coração tem se apegado, seu coração tem se apegado, você tem deixado por amor ao Evangelho, por amor a Cristo? Os discípulos, meus irmãos, de Jesus, eles nos ensinam em 5 atitudes que nós podemos ver claramente neste trecho. Primeiro, seguir Jesus, eles seguem Jesus após o convite. Jesus convidou. Se o convite foi feito, não recuse o convite de Cristo. O convite, não recuse o convite de Cristo. Amanhã, depois de amanhã pode não vir. É velha essa história, mas a gente precisa falar. Amanhã pode não vir. Crianças, não recusem o convite de Cristo quando chegar o momento da profissão de fé de vocês. Não recusem o convite de Cristo.
não é fazer parte de uma igreja apenas, não é levar uma Bíblia embaixo do braço, não é carregar o rótulo de cristão, mas seguir a Jesus é aceitar o convite dele. Quando ele chama, nós precisamos seguir. Segundo, esse convite, meus irmãos, Jesus é para um treinamento. E esse treinamento que Jesus vai fazer na vida desses discípulos, notem que Jesus chama eles não para pregar o Evangelho ainda, mas para seguir Jesus. E seguir aqui é observar, aprender, serem discipulados por Jesus, para então pregar o Evangelho. Se nós formos lá em Marcos 16, que nós lemos na liturgia, Jesus diz: ide por todo mundo, fazei discípulos. Tá? Fazei discípulos. Né? Vocês vão pregar e vão fazer discípulos. Então, fazer discípulo é algo que eu e você devemos ter em mente, meus irmãos. A pregação do Evangelho é para que nós façamos discípulos de Cristo. Então, precisamos ser treinados por Jesus, para parecer mais com Ele, para fazer o que Ele faz, para falar como Ele fala, para seguir a Jesus e andar como Ele andou. Terceiro, disposição para ganhar outras pessoas que aceitarão os chamados para serem pescadores de homens. Então, eu e você, quando nós seguimos a Jesus, nós precisamos ter essa disposição de ganhar outras pessoas para Cristo. Você e eu fomos chamados, meus irmãos, para serem pescadores e pescadoras de homens. Não deixe esse peixe fugir da sua rede, não. Joga a rede, lança o anzol. Quem é bom de pescaria aí, né? Lança o anzol lá, né? Se voltou vazio, lança a isca de novo, mas não deixe esse peixe fugir, meu irmão. Você foi chamado para ser um pescador. Tem muitos peixes neste mundo que estão soltos, esperando a rede ser lançada. E você, eu e você, nós somos os pescadores de Jesus. E peixe não falta, falta pescador. Peixe não falta, né? Peixe está aí muitos. Então não negligenciamos esse chamado que Deus nos colocou. E por fim, deixe os interesses particulares em segundo plano, né? Deixe os nossos interesses em segundo plano. Eu não estou dizendo que nós devemos ser displicentes com a nossa vida, jamais isso. Devemos gerenciar a nossa vida, devemos cuidar da nossa vida, isso também é servir a Cristo. Mas nós não podemos, meus irmãos, colocar os nossos interesses pessoais em primeiro plano e deixar o Evangelho em segundo plano. Aqueles homens deixaram redes, eles deixaram seus pais, deixaram seus empregados para seguirem a Jesus. Será que o que nos falta deixar ainda? O que nos falta entender que o nosso bem-estar, meus irmãos, não pode ser em primeiro lugar para nós, embora Deus cuidará deles e Deus não deixará faltar nada a nós. Deus não deixará. A Bíblia diz isso, né? Nunca vi o justo mendigar o pão nem a sua descendência. Ali fala do cuidado que Deus vai ter com aqueles que seguem a Deus, aqueles que servem ao Senhor. Ninguém que se dedicou ao Senhor, ninguém que se dedicou ao Evangelho ficou fora dos cuidados do Senhor. Até porque quem é que sabe o que você precisa? Quem sabe como está a sua condição hoje? Deus. Talvez nem sua esposa sabe da realidade da sua situação, mas Jesus sabe. Então Ele cuida de nós. Por isso, meus irmãos, deixamos os nossos interesses em segundo plano e nos dediquemos ao Senhor nosso Deus, porque todas as demais coisas serão nos acrescentadas. Não é isso que Jesus disse em Mateus 6? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Por fim, meus irmãos, concluindo, qual será a nossa disposição hoje? Qual é a tua disposição hoje quanto ao Evangelho de Jesus Cristo? Qual é o teu objetivo em ser um cristão? Você tem exercido e usado as ferramentas que Deus te deu nessa nova profissão que Ele otorgou sobre você, que é ser pescador? Meus irmãos, nós como cristãos devemos atender à convocação do Mestre. Devemos dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Devemos aceitar essa convocação, atender
atentando para as responsabilidades que nos foi colocado, as responsabilidades que devem ser cumpridas por mim e por você. E sabe uma coisa? Quando eu e você exercermos essa responsabilidade, nós vamos gozar, nós vamos desfrutar dos privilégios que esse chamado do Senhor tem sobre a nossa vida. Enfim, meus irmãos, uma pergunta reflexiva para a gente carregar ela para casa. Você é um discípulo? E a resposta eu acho que ela é retórica, né? Se você é um discípulo, se você respondeu sim, sou um discípulo de Jesus, sou uma discípula de Jesus, a pergunta é: como está a pescaria? Se você é um discípulo de Jesus, como está a pescaria? Lança a rede, porque os peixes virão até a tua rede, porque aquele que chamou é fiel, aquele que chamou, ele sabe quais os peixes que precisam ser captados